eu abri aqui no Tatuapé e depois eu comecei a me perder. Teve uma hora, assim, que eu estava voltando a ter as crises de ansiedade e eu estava, ao invés de me tratar, ir numa psicóloga, né, eu já tendo a oportunidade de sair com pessoas famosas, essas coisas. Comecei a beber demais, comecei a me perder. Eu estava vendo muita coisa errada nos meus negócios, né, então eu estava um pouco, não conseguia administrar trabalho, porque eu sempre trabalhei, botei a mão na massa, ficava muito cansada para conferir caixa, e como era um negócio muito grande, eu estava muito nova ali. Foi muito rápido, foi questão Mas de você não 2 acha anos. também que é devido a você ter vindo de uma infância mais amena Sim. e de repente você está vendo muito dinheiro Sim. e tá com dinheiro, com fama, com pessoas que um deslumbre, isso não é natural acontecer? Porque na verdade, você não acha que você não foi preparada para estar ali? Não fui. Você chegou ali. E isso acaba sendo normal, natural, uma pessoa não ter o doce e de repente se lambuzar com esse doce? Foi o que aconteceu, né? Eu cheguei ali, a hora que eu vi, eu aprendi a dirigir, 2019, aprendi a dirigir, depois eu tinha um carrinho simples, depois eu tava, tipo, uau, 3 carros. Então, tipo, uau, uma casa. Então, isso eu já comecei a me perder aí. Eu sou muito sincera, né? E subi um pouco pra cabeça na época. Nunca tinha visto, eu nunca tinha visto tanto dinheiro, gente. Eu nem, tipo, eu tava andando com gente famosa, eu me perdi demais nisso, tava andando com gente famosa, eu tava perdendo a minha identidade, nem sabia quem eu era mais, eu já achava que já era um MC, nem cabeleireira. Até a soberba, né? Vem, né? Demais. E foi quando eu comecei a me perder muito nisso, eu tava vendo muita coisa errada, teve gente que fez até casamento com meu dinheiro, e eu via tudo isso. Eu vi, e tipo, meu ex-marido também já se perdeu muito, ele não conseguia mais administrar. Falava, Luana, a gente precisa de ajuda, e ninguém buscava ajuda ali. Era tipo um bom gestor, uma boa administração, alguém que fosse fazer tudo ajudasse vocês a administrar correto, toda porque essa parte até do dinheiro. então eu só trabalhava, eu nem sabia quanto eu ganhava. Tinha noção de nada. Tudo que eu queria, eu tinha. Queria comprar isso, eu comprava. Queria gastar, eu gastava. Então, começou a atrapalhar muito no meu casamento. Foi quando eu não quis mais ter um casamento, que eu comecei a sair. Na época, a Deolane estava muito estourada. Comecei a andar com esse pessoal aí. Comecei a me perder aí. Mas assim, nesse deslumbre que você tem, e aí você saindo, você curtindo, e aí entrando no lado espiritual, você não acha que é Deus dando aquela cortada e falou assim, volta pro eixo? Com certeza. O que aconteceu na época também, né? Equipe grande, eu chegava já com a pá virada, isso aí eu tive um aprendizado muito grande. Hoje em dia eu reconheço o que foi erro e o que eu não faria de novo, né? Então foi onde eu me perdi muito, dar uma ordem de um jeito muito errado, de um jeito de falar, humilhava as pessoas, falava de um jeito que totalmente fora das regras e das leis, né? Então, isso já me atrapalhou muito ali na minha carreira. Então, chegou a vir muitos processos, muito aquilo. Começou a ficar a empresa muito bagunçada. E eu já comecei a ficar desinteressada. Eu só queria gastar. O que eu ganhei, eu queria gastar. Comecei a sair muito, balada, virada, noitada. Quando eu sofri o acidente. E eu sempre vim de uma religião, né? Igreja, um segmento dessas coisas. Eu não queria mais saber de Deus, de nada. Eu estava muito perdida. E aí teve um vídeo que a gente vai colocar aqui do seu acidente. Sim, pesado. Fala aí, meninas.
Olha. Ô, louco. Foi aí que você decidiu se reconectar com a sua essência? Foi. Foi aí, depois desse chacoalhão mesmo, dessa parada da mão de Deus, né? Deus parou, pesou a mão e falou, ó, não tem jeito, a vida com essa menina aí tem que ser peso pesado mesmo. Qual que foi a maior lição que você tirou disso tudo? A maior lição é tratar as pessoas conforme elas têm que ser tratadas também, né? E tratar melhor as pessoas, assim. Eu tratava as pessoas como um tanto faz, eu não dava valor em ninguém. E foi quando eu fiquei sem andar, sem falar. Quanto tempo você ficou no hospital? 1 mês. Um mês. Eu saí Essa é a pior fase 30. da sua vida? Eu confesso que eu sou tão forte que eu acho que não foi a pior. Eu não cheguei a ter uma pior fase, assim. Acredito que a pior fase mesmo foi quando eu perdi meu pai, né? Que foi eu perdi meu pai ali, pra mim foi a pior. Agora, quando é coisa de superação, assim, pra mim não é pior, não. É aprendizado, é lição. Eu não levo como pior. Pra mim, pior é quando a gente perde alguém e não tem o que fazer mais. E aí foi nessa época que você estava falindo? Eu cheguei a ficar totalmente sem nada. E o que não fez você desistir, abrir mão do seu negócio? De não aceitar, voltar para do lugar que eu vim. De não desistir, não aceitar. E minha mãe começou a orar muito. Ela veio de Goiânia, né? Eu trouxe ela para cuidar das minhas coisas até então. Que hoje ela cuida de tudo para mim. E muita oração. Eu comecei a me apegar em Deus. Eu estava muito perdida religiosamente, da minha espiritualidade. Assim, eu não sabia quem eu era, né, na religião. Então, não tinha crença, eu não sabia para quem pedir socorro. Aí eu comecei a me perder demais e foi quando a minha mãe veio de Goiânia para cuidar de mim. Só que eu estava muito rebelde ainda, eu não queria aceitar. Não queria aceitar ter sido muito roubada, eu não queria aceitar estar na situação que eu estava. Ainda estava preocupada naquilo que perdeu, né? E não naquilo que você poderia reconquistar, né? Eu não tinha cabeça ali, sabe? Eu só pensava... Tinha raiva das pessoas que me roubou ali e não queria saber só de ganhar de novo. Só que eu nunca pensei em desistir, não, assim. Eu hoje, pra Mas falar aí, a verdade... qual foi o momento que você percebeu que quem eram as pessoas que estavam ali para te sugar e quem eram as pessoas que realmente estavam ali, que estavam te apoiando? Qual é o momento que você percebe, que você fala, puta, cara, esse daqui é o filho da puta da história, esse daqui não. Quem que é? Enquanto eu estava no hospital, né? Por mais que eu estava com perda de memória, eu não lembrava de muita coisa. Foram poucas pessoas. A Mirella foi uma das famosas, assim, a me ligar. Mandar flores, a se preocupar. Outras, algumas ali também, mas muitas viraram as costas, assim, de não se preocupar e nem ficou sabendo, e passou em tudo que é jornal, né? Então, isso me chamou um pouco, assim, a atenção da pessoa. Nossa, né, eu passei por uma situação dessa, a pessoa nem ficou sabendo, então eu comecei a selecionar mais pessoas aí. O maior motivo de eu começar a selecionar as pessoas mesmo foi quando eu comecei a frequentar a igreja, que eu vi que os assuntos, o papo não era mesmo, os lugares... As ideias não estavam sendo... Precisa. E foi essencial na minha carreira, foi eu me buscar ali a minha cura espiritualmente. Quando você está perdido na sua espiritualidade, você está sem direção nenhuma, né? Eu acredito que sem Deus você não tem rumo.